Eu, João Pedro, 32 anos, boxeador evangélico de São Paulo, quebrei brutalmente a imagem de Nossa Senhora. Era um presente da minha mãe, seu último gesto de amor antes da minha luta mais importante. Para ela, uma pequena estatueta de gesso, desgastada pelo tempo e pelas orações silenciosas, era a Virgem. Para mim, um ídolo, um portal para o demônio que eu precisava fechar com violência. Cego pelo fanatismo da Igreja Universal, esmigalhei-a com a luva de boxe, os cacos de gesso voando. O som estilhaçando sob minha luva foi um grito de vitória. Uma euforia perversa me invadiu. Acreditava estar travando uma guerra santa, purificando minha casa de uma idolatria demoníaca, e as lágrimas da minha mãe eram para mim a reação do inimigo à minha fé. Naquele instante, senti-me purificado, o demônio expulso, uma ilusão de poder que faria minha alma vibrar. O peso daquele gesto, que eu julgava libertador, só seria sentido depois. Mas a euforia perversa desmoronou no ringue. A luta da minha vida virou um nocaute humilhante, uma derrota que parecia um castigo direto pelo sacrilégio. O peso do ato contra Nossa Senhora corroía minha alma, e a vitória contra a idolatria se converteu em escuridão avassaladora, o gatilho para uma depressão suicida. Meu casamento, já frágil, começou a ruir junto com minha fé. Em casa, o silêncio da minha esposa era mais pesado que qualquer golpe, e a escuridão da depressão se aprofundava, deixando-me à beira do abismo. No abismo da minha depressão, a escuridão me forçava a revisitar o passado. Minha mente, a de João Pedro, 32 anos, boxeador, fora forjada desde o berço nos cultos vibrantes da Igreja Universal. Ali, a paixão pela palavra era indistinguível da aversão ferrenha a qualquer forma de idolatria. Sermões inflamados pintavam imagens de santos, especialmente Nossa Senhora, como portais para o demônio, resquícios de um paganismo a ser erradicado. Meu pai, um obreiro dedicado e de fé inabalável, personificava essa doutrina. Seus discursos em casa sobre a pureza da fé e o combate às forças ocultas solidificaram em mim a ideia de que qualquer devoção a Maria era um desvio perigoso, uma afronta direta a Deus a ser combatida com veemência. Ele vivia essa guerra espiritual, explicando com fervor que as imagens eram ídolos, portas abertas para o demônio. Eu absorvia tudo, transformando essa doutrina em minha própria cruzada pessoal contra a idolatria. Com os anos, essa doutrinação se enraizou, crescendo junto com minha paixão pelo boxe. Eu via o ringue como uma extensão da minha fé, onde cada golpe era um golpe contra o inimigo e cada vitória uma prova da minha fé inabalável, forjando um João Pedro que era um guerreiro tanto no corpo quanto na crença radical. O boxe não era só esporte. Era meu púlpito, meu campo de batalha sagrado, onde eu acreditava que Deus me dava a vitória para humilhar as forças das trevas, para mostrar o poder da verdadeira fé contra qualquer resquício de paganismo. Nunca imaginei que essa convicção me cegaria tanto. Minha boca era uma arma tão afiada quanto meus punhos. Em qualquer conversa sobre Nossa Senhora, eu intervinha com a fúria de um pregador da Igreja Universal, declarando idolatria pura, um convite ao demônio. Minha voz ecoava: "Vocês estão adorando um pedaço de gesso." Eu me sentia um cruzado. Minha guerra santa não se limitava a discussões. Troquei as luvas por panfletos da Igreja Universal, distribuindo-os com fervor, bradando: "Rompa com a idolatria. Nossa Senhora não salva. É um demônio disfarçado." Via os olhares de repulsa como resistência do inimigo, acreditando arrancar almas das garras de Satanás. Nunca imaginei que essa fúria evangelística me levaria a tal profanação e queda. Mesmo com toda a minha convicção fanática, o presente da minha mãe, aquela pequena imagem de Nossa Senhora, era uma dissonância, um elo de amor materno que eu teimava em cortar. Via seu gesto como uma tentação, um laço do demônio que precisava ser quebrado para que minha fé fosse pura. Aquela estatueta era um ídolo, um portal para a idolatria que eu jurara combater. Minha mente, treinada pela Igreja Universal, interpretava o carinho materno como artimanha sutil do inimigo. Eu me sentia dividido, mas a doutrina falava mais alto. Minha luta mais importante se aproximava. Eu precisava estar limpo, sem demônio algum. Acreditava que, para Deus me abençoar, eu tinha que provar lealdade inquestionável, quebrando qualquer vestígio de idolatria. Nunca imaginei que aquele ato de purificação seria o início da minha ruína, o sacrilégio que me arremessaria no abismo. A imagem de Nossa Senhora, símbolo de amor, tornou-se o alvo da minha fúria religiosa, o último obstáculo a ser destruído em nome de uma fé que eu julgava inabalável. A escuridão da depressão se aprofundava, corroendo tudo, começando pelo meu casamento. Minha esposa, Ana Paula,
tão fervorosa quanto eu, aplaudira meu ato de purificação. Mas a derrota humilhante no ringue foi um golpe para nós dois. Ela não entendia como um servo de Deus poderia ter caído tão espetacularmente. Seu silêncio era um fardo, uma cobrança muda sobre a falta de unção. Eu tentava me agarrar à nossa doutrina, aos sermões sobre o demônio que se manifesta na fraqueza, mas a fé parecia mais vazia. Ana Paula redobrava o fervor, passava horas na Igreja Universal, voltando com os olhos vermelhos. Ela via minha depressão não como doença, mas como uma brecha espiritual, um sinal de que o demônio havia encontrado um caminho em mim. E, no fundo, eu mesmo acreditava nisso. A mesma fé que nos uniu, cúmplices na perseguição à idolatria, tornava-se a lâmina que nos separava. As discussões se tornaram frequentes, não sobre amor, mas sobre libertação, sobre a necessidade de expulsar o espírito de tristeza. Ela me levava a cultos de cura, onde pastores gritavam para eu repreender o demônio da depressão. Eu tentava, mas o vazio só crescia. O sacrilégio contra Nossa Senhora, que eu via como um ato de fé, agora parecia um eco sombrio, uma maldição silenciosa que nos assombrava. Nossas noites eram frias, preenchidas por um abismo de silêncio e acusações veladas. Ana Paula se refugiava ainda mais na rigidez da doutrina, na certeza de que a solução era mais radicalismo. Eu me sentia cada vez mais isolado, um fracasso não só como boxeador, mas como homem de fé. Minha esposa, antes parceira na guerra contra a idolatria, agora me via como um campo de batalha onde o demônio vencia. Com minha mente turva pela depressão suicida, comecei a questionar. Será que o demônio não era a imagem de Nossa Senhora, mas a própria fé que me cegava? Uma heresia brotava, lenta e potente. Ana Paula não permitia tal fraqueza. Para ela e para os pastores da Igreja Universal, minha depressão suicida era uma manifestação clara do demônio, aqueles que eu havia provocado com meu ato de guerra espiritual. Você abriu uma brecha, João Pedro, ela me dizia. O inimigo encontrou um caminho para te atacar. Você quebrou a imagem, sim, mas talvez o demônio da idolatria tenha se apegado a você. A cada pensamento suicida, a cada soco que eu não conseguia mais desferir, a voz de Ana Paula ecoava. É o demônio. João Pedro, o demônio mariano. Eu me via preso em um paradoxo infernal. Minha fé me ensinava a combater o demônio, mas e se ele estivesse usando a própria imagem que eu destruíra para me atormentar? Eu jejuava, orava, lia a Bíblia, mas o vazio não diminuía. Os pastores tentavam expulsar o espírito de tristeza, mas era como gritar no vazio. Eu sentia uma presença sutil, insidiosa, ligada diretamente ao meu ato de sacrilégio. A imagem de Nossa Senhora, que eu havia demonizado e destruído, agora parecia ter se transformado em uma entidade vingativa em minha mente. Eu me sentia perseguido por ela, não como uma santa, mas como um espectro de minha crueldade e fanatismo. Minha casa se tornou uma prisão. Ana Paula, antes minha aliada, agora era uma inquisidora. Eu me isolava, temendo que qualquer palavra minha fosse interpretada como mais uma manifestação demoníaca. A depressão suicida era uma condenação espiritual, um castigo por ter tocado no que, para outros, era sagrado. Eu havia demonizado Nossa Senhora e agora, na minha mente doentia, ela parecia me demonizar de volta, através da minha própria fé. Eu estava sozinho, lutando contra demônios que eu mesmo havia invocado. Aquele era o fundo do poço da minha fé, o ponto onde a escuridão se tornava absoluta. No fundo do poço da minha fé, onde a escuridão se tornava absoluta, Ana Paula intensificava a pressão. Ela me arrastava para cultos de libertação na Igreja Universal, onde pastores, com vozes estrondosas, declaravam guerra aos espíritos de depressão e suicídio. Eu era levado à frente, as mãos dos obreiros sobre minha cabeça, suando, tremendo, tentando provar que ainda era um guerreiro de Deus. Mas cada sessão de exorcismo me deixava mais exausto, mais vazio, mais convencido de que algo estava terrivelmente errado. A intolerância que eu cultivara contra o catolicismo agora era direcionada à minha própria alma. Minha depressão não era doença, mas uma falha moral, e eu, o vaso quebrado, precisava ser consertado pela força. Ana Paula me forçava a jejuar por dias, a ler a Bíblia, a ouvir pregações sobre o inferno. Mas a cada jejum, a fome e a fraqueza física se somavam à agonia mental. A imagem quebrada de Nossa Senhora era um espectro, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Eu havia demonizado a Virgem e agora me sentia demonizado pela culpa que me corroía. Eu estava perdido, e as tentativas de libertação só me empurravam mais para o abismo. Foi nesse ponto de fragilidade extrema que minha mãe reapareceu. Ela, que eu havia ferido ao quebrar a imagem, me ligou, a voz embargada de preocupação.
Meu filho, o que está acontecendo com você? Eu sinto que você está se perdendo, ela implorava. Eu, enredado na teia da minha fé radical e da depressão suicida, via o apelo dela não como amor, mas como uma nova tentação, uma brecha para o demônio da idolatria que Ana Paula tanto alertava. Mãe, eu estou lutando contra o inimigo. Você não entende. Você está presa na idolatria e eu não posso me deixar levar por isso. Eu gritei. Ela veio me visitar, contra a minha vontade, trazendo um pequeno terço e uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Seus olhos marejados carregavam uma força que eu não via há muito tempo. João Pedro, meu filho, Nossa Senhora pode te ajudar. Ela é mãe, ela não te abandona. Peça a ela, meu filho. Apenas peça. Aquela frase foi um estopim. Ana Paula, ao meu lado, apertou minha mão. Eu explodi. Não, nunca. Nossa Senhora é um demônio, mãe. É idolatria. É o que me está destruindo. Eu quebrei aquela imagem para me libertar, para libertar você. Minhas palavras eram brutais. Eu a acusei de estar sob o engano do demônio mariano. A dor no rosto dela foi palpável. Ela tentou me abraçar, mas eu me afastei bruscamente. Não me toque. Não traga essa idolatria para a minha casa. Eu não preciso de demônios, eu preciso de Deus. Aquele foi o confronto final. Minha mãe, com o coração partido, percebeu que não conseguiria me alcançar. Que Deus te ilumine, meu filho, ela disse, a voz quase inaudível, e saiu, levando consigo o terço e a medalha, e a última esperança de um apelo materno. Eu a rejeitei, a expulsei, e com ela, a última ponte para qualquer consolo que não fosse o dogma rígido que me aprisionava. Nunca imaginei que a minha guerra contra a idolatria me faria rejeitar o amor da minha própria mãe, empurrando-me para um isolamento ainda mais profundo, um abismo sem fundo onde o demônio parecia ter vencido. A porta se fechou e, com ela, a última ponte para qualquer consolo. Eu havia rejeitado minha mãe e, na minha mente doentia, aquilo era uma vitória. Ana Paula aprovava meu ato de fé, mas a vitória era oca. O vazio que se instalou em mim era um abismo que nenhuma pregação da Igreja Universal conseguia dissipar. Eu continuava a me arrastar para os cultos de libertação, onde o cheiro de incenso barato e os gritos dos pastores só aumentavam minha agonia. Cada sessão me deixava mais exausto, mais vazio. A fé que antes me dava força para quebrar imagens, agora me deixava fraco, sem propósito. Ana Paula redobrava o fervor, cobrando que eu me entregasse mais. Eu estava preso em um ciclo infernal. Quanto mais eu tentava me libertar dos demônios, mais eles pareciam se enraizar. A imagem quebrada de Nossa Senhora, que eu via como um ato de fé, agora era um espectro do meu fracasso, um eco da minha própria crueldade. O vazio da minha fé antiga era um buraco negro que engolia tudo, e a persistência na guerra espiritual só o tornava mais profundo. Meu corpo era uma prisão de carne e osso em ruínas. Às noites, um inferno particular onde a imagem estilhaçada de Nossa Senhora dançava em minha mente, não como um demônio externo, mas como o espectro da minha própria crueldade. Emagreci drasticamente, meu rosto pálido e afundado. Ana Paula via tudo isso como prova de que o demônio mariano me consumia, arrastando-me para mais cultos, onde eu gritava, suava e caía, tentando expulsar algo que sentia estar dentro de mim. Cada sessão era uma autodestruição lenta. Eu, que sempre me vi como um guerreiro de Deus, era agora um prisioneiro da minha própria culpa, da minha fé radical. A idolatria que eu tanto combati parecia ser o meu próprio reflexo no espelho, um homem vazio adorando um nada. As promessas de vitória e libertação da Igreja Universal soavam como uma mentira cruel. Minha fé, antes um escudo, revelava-se uma armadura de papel, rasgada no instante em que quebrei aquela imagem. O demônio não era externo. Era a podridão da minha própria alma, a culpa que me corroía, a terrível constatação de que tudo em que acreditei era oco. Eu havia demonizado uma figura de amor materno em nome de um Deus que, para mim, agora se calava em um silêncio ensurdecedor. As palavras dos pastores viraram veneno. Eu era um fantoche, um boxeador sem ringue, um crente sem fé, um homem sem esperança. O abismo me chamava e eu não via mais razão para lutar. A razão estava se desfazendo em 1000 pedaços, como a imagem de Nossa Senhora que eu quebrei. Eu me via como um barco à deriva. A ideia de que Deus me havia abandonado era um veneno lento. Se o Deus que eu servia não podia me salvar, quem poderia? A Igreja Universal, com seus rituais, revelou-se um eco vazio. Eu havia demonizado a fé alheia, e agora era eu quem estava sendo consumido pelo demônio da desesperança. Foi nesse ponto, no limiar da sanidade, que a ideia da morte se tornou uma tentação sedutora, um planejamento sombrio.
Eu revia os detalhes daquela noite fatídica, o estalo da cerâmica, o olhar da minha mãe, a humilhação no ringue, e tudo se conectava ao sacrilégio. A culpa era um monstro que se alimentava da minha alma, e a única forma de silenciá-lo parecia ser silenciar a mim mesmo. A corda já estava em minhas mãos, fria e áspera, um convite silencioso para o fim. Eu, que sempre fui um homem de ação, agora me via paralisado pela ausência de qualquer outra opção. O Deus que eu havia servido parecia ter se calado para sempre. Nunca imaginei que a minha fé me levaria a este ponto de abandono total, onde a única saída era a aniquilação. Eu me arrastava pelas ruas desertas, o corpo pesado, a alma mais ainda. Meus olhos vagavam sem rumo, apenas o abismo dentro de mim. Foi então, em meio a essa névoa de autocomiseração, que uma pequena luz cintilou. Numa praça modesta, meus olhos focaram em uma senhora idosa, de cabelos brancos, segurando um terço. Seu olhar era de uma serenidade profunda, carregado de uma compaixão que eu nunca havia visto em Ana Paula, nem nos pastores da Igreja Universal. Tentei desviar o olhar, mas algo me prendeu. Ela não disse nada, apenas me observou e estendeu a mão. Em sua palma, uma pequena medalha de Nossa Senhora das Graças, prateada e gasta, reluzia sob a fraca luz de um poste. Não havia palavras, nem pregação, apenas aquele gesto simples, silencioso, de pura oferta. Era um convite para algo mais antigo e profundo. Aquele pequeno objeto, que em minha vida passada eu teria esmagado com desprezo, agora parecia a única coisa real em um mundo de ilusões. Nunca imaginei que um gesto tão pequeno pudesse me desarmar de forma tão completa que a idolatria, que eu tanto combati, pudesse se apresentar oferecendo um fio de esperança. Meu corpo congelou. A medalha reluzia como um farol em meio à escuridão que me consumia. Minha mente, doutrinada por anos contra a idolatria, gritava em alarme. Era um objeto de abominação, um símbolo do demônio que eu havia combatido. Eu, que quebrei brutalmente a imagem de Nossa Senhora, via outro símbolo dela estendido para mim, sem julgamento. O olhar da senhora, sereno e maternal, contrastava violentamente com a tempestade que rugia dentro de mim. Não havia a cobrança histérica dos pastores, nem a fé cega de Ana Paula. Havia apenas uma compaixão que me desarmava, uma paz que eu não sentia há meses. Se Nossa Senhora era o demônio, como aquela figura podia emanar tanta luz? Eu hesitei. Minha mão, antes tão forte, agora tremia. A medalha parecia queimar em sua simplicidade, um lembrete cruel do meu ato sacrílego, da humilhação no ringue, do desmoronamento do meu casamento, da depressão suicida. Tudo isso eu havia justificado como combate à idolatria. Mas, naquele momento, a palavra idolatria perdeu seu sentido. Quem era o idólatra, afinal? Eu, que adorava uma doutrina que me deixava vazio, ou aquela senhora que oferecia um símbolo de amor com tamanha serenidade? No limiar da aniquilação, vislumbrei o que a vida inteira demonizei. A senhora estendeu a mão e a medalha de Nossa Senhora das Graças, prateada e gasta, parecia a última moeda que me restava. Meu corpo, invólucro de desespero, congelou. Cada fibra do meu ser, doutrinada por anos na Igreja Universal, gritava em alarme. Mas o olhar daquela mulher, tão sereno, era um contraste brutal com a tempestade que me consumia. Minha mão tremeu. Eu via a medalha como uma armadilha, mas a desesperança era um abismo tão profundo que a lógica fanática começava a se dissolver. A corda para acabar com tudo parecia agora um fio frágil. Eu já havia perdido tudo: fé, casamento, dignidade, mente. A senhora, sem dizer uma palavra, apenas sustentou o olhar e a mão estendida. Como um autômato, estendi a mão e a medalha caiu na minha palma. Era fria, mas uma estranha corrente percorreu meu braço. Eu a apertei, quase esmagando-a. Naquele instante, no fundo do poço mais escuro da minha alma, uma súplica silenciosa escapou dos meus lábios ressecados. Não foi oração formal, mas um grito primal de um homem quebrado. "Nossa Senhora!" sussurrei, com a voz embargada. "Se você existe, se você não é o demônio que me ensinaram, me ajude. Eu não aguento mais." Foi a primeira vez que dirigi uma palavra a ela a quem tanto demonizei. A idolatria que combatia parecia agora a única porta para uma esperança. O abismo ainda me chamava, mas a medalha em minha mão era um minúsculo ponto de luz. "Nossa Senhora!" sussurrei, e a medalha em minha mão pareceu vibrar. O quarto, antes um poço de escuridão e opressão onde a depressão suicida me consumia, começou a clarear com uma luz suave azulada, que parecia emanar de dentro das paredes. O abismo que me chamava recuou, substituído por um silêncio cheio de uma presença que eu não sabia nomear. Foi então que ela apareceu. No canto do quarto, surgiu uma mulher jovem e morena, envolta em um manto azul de um tom indescritível,
flutuando a poucos centímetros do chão. Meu coração, antes descompassado, suspendeu-se em choque e reverência. Eu, que passei a vida inteira combatendo a idolatria, que demonizei cada imagem, que quebrei brutalmente a imagem que minha mãe me deu, estava agora diante de uma visão que pulverizava toda a minha doutrinação na Igreja Universal. Minha mente, treinada para gritar "demônio", tentou disparar o alarme, mas meus olhos viam uma expressão serena e maternal, um olhar de compaixão tão puro que desarmou cada barreira. Não havia julgamento, apenas amor incondicional. Nunca imaginei que algo assim pudesse existir. Uma paz inexplicável tomou conta de cada célula do meu corpo. Era como se o peso de anos de fanatismo, ódio, culpa e desespero fosse subitamente levantado. A corda que eu tinha pronta para usar parecia agora um objeto ridículo. A dor física e emocional, a angústia que me sufocava, tudo se dissipou como fumaça. Eu não conseguia falar, apenas observar. Ela não disse uma palavra, mas sua presença era um milagre silencioso. Era a Nossa Senhora que eu havia quebrado e ensinado a odiar. Era ela, em carne e luz, que me olhava com um amor que eu nunca havia sentido. Naquele momento, eu soube que não era um demônio, nem uma ilusão. Era a verdade, uma verdade que eu havia cegamente rejeitado. A medalha em minha mão parecia agora aquecida, um elo tangível com aquela presença divina que iniciava minha conversão. O abismo ainda existia, mas eu já não estava mais à beira dele. Eu estava flutuando, salvo por uma luz suave azulada e um olhar maternal. Aquele calor não era apenas físico. Era como se a chama da vida voltasse a arder. A luz azulada penetrava em cada célula, desfazendo a tensão e a dor. A depressão suicida, aquela sombra gélida, simplesmente se desfez. Era como se um véu espesso fosse arrancado da minha mente, revelando uma clareza que eu nunca imaginei ser possível. As vozes dos pastores da Igreja Universal silenciaram. O ódio que eu sentia evaporou. Meu corpo, antes pesado e exausto, começou a vibrar com uma energia que eu não sentia desde meus melhores dias como boxeador. As dores desapareceram. Era um milagre não apenas da alma, mas do corpo. A figura de Nossa Senhora, ainda ali, pairando com sua expressão serena e maternal, parecia irradiar essa cura, essa restauração completa. Eu, que quebrei brutalmente a imagem dela, que a demonizei, estava sendo salvo por ela. A ironia era avassaladora, mas a paz inexplicável que me invadira era a prova irrefutável. Não era uma paz vazia, mas uma paz que preenchia, que curava, que restaurava. A medalha em minha mão, agora quente e vibrante, era um testemunho silencioso de que o que eu vivia era real. O milagre da minha conversão era uma experiência visceral, uma ressurreição da minha própria carne e espírito. A Nossa Senhora que me apareceu não era a idolatria que eu combatia, mas a própria manifestação da misericórdia divina. Eu estava curado. A luz azulada se dissipou e a figura de Nossa Senhora desapareceu, mas a paz inexplicável e a cura permaneceram. Eu estava de pé, pela primeira vez em meses, sem a dor lancinante, sem o peso da depressão suicida. A medalha em minha mão ainda irradiava um calor reconfortante. O quarto, antes um calabouço de desespero, era agora um santuário. Minha mente, antes um turbilhão de pensamentos autodestrutivos e doutrinas fanáticas da Igreja Universal, estava serena, clara como nunca. Nunca imaginei que a verdade pudesse ser tão diferente do que me ensinaram. Eu havia passado a vida combatendo a idolatria, vendo demônios em cada imagem. Mas o que eu acabara de presenciar não tinha nada de demoníaco. Era puro amor, pura misericórdia. Aquele questionamento rasgou o véu de anos de doutrinação. A conversão não era apenas uma ideia, era uma realidade que se manifestava em cada batida do meu coração renovado. Eu precisava entender quem era aquela mulher, a quem eu quebrei brutalmente e demonizei. Minhas mãos, que antes se erguiam em punhos para combater a idolatria, agora tremiam com a urgência de uma nova busca. Eu não podia mais aceitar as velhas verdades. A Igreja Universal, com seus gritos de demônio, parecia agora vazia, um eco distante de uma prisão da qual eu acabara de ser libertado. A busca pela verdadeira face de Nossa Senhora começava ali. A clareza mental exigia ação. Não podia mais viver na mentira nem no ódio. Nosso casamento, em ruínas pela depressão suicida e fanatismo, exigia um confronto. Fui até a sala. Ana Paula estava lá, olhos vermelhos, Bíblia aberta, murmurando orações contra o demônio, que, segundo ela, me possuía. A tensão era palpável. Ana Paula, comecei, minha voz calma. Preciso te contar o que aconteceu. Ela levantou a cabeça, o olhar endurecido. O que foi, João Pedro? O inimigo te atormentando? Já te disse para jejuar contra essa idolatria que insiste em trazer.
Ela se referia à medalha em minha mão. Não é o inimigo, é Nossa Senhora. A palavra ressoou. O rosto dela contorceu-se em horror e fúria. Nossa Senhora? Enlouqueceu. Isso é demônio? Espírito enganador. A Igreja Universal nos ensinou a combater abominações. Ela se levantou, a Bíblia caindo, olhos fixos na medalha. Tentei explicar a luz suave azulada, a aparição, a paz inexplicável, a cura da depressão suicida. Mas cada palavra era rebatida com gritos de blasfêmia, heresia, feitiçaria. Ela não ouvia. A doutrinação era um escudo. Você quebrou brutalmente a imagem da sua mãe para combater a idolatria e agora vem com essa aparição? O demônio te pegou. Não aceito. A distância entre nós era intransponível. Não havia mais casamento. Com o coração pesado, mas em paz, eu soube. Era o fim. A conversão me libertara, mas também me separara daquela vida. Com a alma mais leve, mas o coração apertado, eu sabia que devia um pedido de perdão à minha mãe. A imagem que eu quebrei brutalmente, seu presente, era símbolo da minha cegueira. Fui até a casa dela, o medo misturado à urgência. Ela abriu a porta, o rosto preocupado. Mãe, comecei, a voz embargada. Preciso te pedir perdão. Eu quebrei brutalmente a imagem de Nossa Senhora que você me deu. Eu achava que era idolatria, coisa do demônio. As palavras jorraram. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, não de raiva, mas de dor. Meu filho, eu sabia que você estava sofrendo. Mas por que isso? Contei a ela sobre a depressão suicida, o desespero, a medalha e, finalmente, sobre a luz suave azulada e a aparição de Nossa Senhora. Ela me ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo. Quando terminei, ela me abraçou. Um abraço que curou. Meu filho, ela sussurrou. Eu nunca imaginei que ela viria te buscar assim. Eu sempre rezei por você para que Nossa Senhora te protegesse. Aquele abraço foi o início da minha verdadeira reconciliação, um caminho de volta para casa. Hoje, 5 anos se passaram desde aquele abraço que me trouxe de volta à vida. Nunca imaginei que o ex-boxeador que brutalmente quebrou a imagem de Nossa Senhora, cego pela idolatria e pelos demônios marianos, seria hoje ministro da Eucaristia. Minha casa, antes um ringue de batalha espiritual, irradia a paz que só ela trouxe. Abandonei o boxe, dedicando-me à caridade e ao serviço. O amor de minha mãe é a prova viva do milagre da minha conversão. A verdadeira idolatria não estava nas imagens de barro que eu quebrei, mas no coração de pedra que eu carregava, cego pela doutrinação da Igreja Universal. O demônio que eu combatia com tanta fúria era, na verdade, o preconceito e o ódio que eu cultivava, mascarados de zelo religioso. A aparição de Nossa Senhora, com sua luz suave e expressão serena, me ensinou que Deus não habita no julgamento e na condenação, mas na compaixão e no amor incondicional que ela me demonstrou, desfazendo anos de escuridão. Ainda sinto o peso daquele soco que quebrou brutalmente a imagem de Nossa Senhora, um presente de amor da minha mãe. É um fardo que, paradoxalmente, se transformou na mais leve das lembranças. A cicatriz daquele ato de sacrilégio, antes uma chaga aberta de culpa e desespero que me afundava na depressão suicida, agora me acompanha como um lembrete constante da profundidade do perdão e da misericórdia que recebi. Minha gratidão é imensurável pela intercessão de Nossa Senhora, que desfez a escuridão que me consumia, concedendo-me o milagre de uma nova vida e uma verdadeira conversão. Cada batida do meu coração é um hino a ela. Eu, que antes via demônios em cada manifestação de fé que não fosse a minha, e combatia ferozmente o que chamava de idolatria. Hoje reconheço a presença divina em corações sinceros. A Igreja Universal me impulsionou a julgar, mas Nossa Senhora me ensinou que a verdadeira conversão é um milagre do coração, que se abre ao respeito e à tolerância, desfazendo anos de preconceito. Eu suplico por aqueles que, como eu, ainda veem demônios onde há luz.